Bom dia, irmãos. Paz do Senhor a todos. Eu peço que abram, por gentileza, o texto de Lucas, capítulo 7. Tem textos na Bíblia, irmãos, que são tão desconhecidos, que se eu citasse aqui, você ia dizer, não é possível que um texto desse está na Bíblia. Mas esse aqui é o contrário. Eu dou um exemplo lá, Deuteronômio 25, 11 e 12. Depois você dá uma lida. É um texto... Acho que ninguém leu, quer dizer, já leu, mas acho que nem lembra, né? Um texto muito desconhecido, mas Lucas 7 é muito conhecido e também muito poderoso. A gente encontra a preciosidade do Senhor até naqueles textos que a gente já leu tantas vezes, né? Vamos ler a partir do verso 36. Eu vou ler o texto inteiro, para a gente ter a ideia geral, depois eu venho comentando, né? Lucas 7,36. Diz assim: convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e entrando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários, o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os pés, de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Irmãos, vamos analisar aqui as bênçãos que tem aqui nesse texto para nós. Inicialmente, no verso 36, se trata de um fariseu. Nós sabemos bem, né, o que eram os fariseus: pessoas prepotentes, altamente religiosas, conhecedoras a fundo da Torá, e que tinham a soberba de considerar em si mesmos uma régua de medir para toda a sociedade. E esse fariseu, então, convida Jesus à sua casa. Pelo texto, a gente vai descobrir que ele não se importava com Jesus, a intenção dele era avaliar Jesus. Aqui na Almeida Revista Atualizada, diz assim: Jesus tomou lugar à mesa. É uma expressão boa. Só para efeito de informação, né, a palavra de Deus ela nos convence de pecado, nos leva à mudança de atitudes, mas também ela precisa, às vezes a gente precisa trazer algumas informações. A mesa naquela época não era como a mesa de hoje, com cadeiras, que a pessoa se sentava à cadeira, tudo, né? Eu vou pedir para a Estela
projetar rapidinho para a gente, Estela, a figura da mesa daquela época, a mesa 1, é porque pode ter alguém que não tenha essa noção, né, de como era uma mesa naquela época. A mesa era tipo aquela mesinha de japonês, mesinha de centro, a pessoa se recostava no ombro, deitada, nesse tipo aí. Figura 2, por favor. Veja aí, irmãos, a quantidade de almofadas. Essa figura traduz melhor, né, a ideia da mesa, né? Era um ambiente repleto de almofadas para as pessoas se apoiarem. Então, esse era o cenário. Então, vamos lá. O verso 37 se refere a uma mulher da cidade pecadora. Essa era a característica dela. O pecado dela era público. Agora, vocês imaginem o efeito disso numa sociedade tão conservadora que chegou a considerar Jesus culpado de morte, né? Imaginem o sofrimento dessa mulher. E ela propôs no seu coração levar uma coisa caríssima para oferecer a Jesus. Um vaso de alabastro com unguento. Para os irmãos que estão no grupo aqui da nossa congregação, vocês devem ter visto lá o vídeo que eu postei, mostrando o trabalho que dá para fazer um vaso de alabastro, né? Alabastro era um tipo de mármore, só que não é mármore, mas era parecido com mármore, só que mais mole um pouco do que o mármore. E era muito precioso, ele ficava praticamente transparente, e aquilo trazia um charme, né, naquela embalagem. E ela trouxe, então, ao Senhor Jesus esse presente caríssimo. Verso 38. E aí ela chega por trás, aos seus pés, chorando e derramando ali uma adoração impressionante, uma adoração que impressiona todo o povo cristão, em todos os lugares do mundo, né? Esse texto é conhecidíssimo. Mas o fariseu, ele, em vez de ficar admirado com aquele ato de rendição, de quebrantamento, ele julga. E como ele está ali para julgar todo mundo, ele já reprova na hora a mulher e Jesus, né? Já dá o veredito, né? E a gente percebe, então, essa tendência da pessoa que tem o coração altivo, de não se impressionar com o que Deus está fazendo, porque ela está o tempo todo mais ocupada em se admirar de si mesma. E então esse é o cenário é um contraste, né? Um coração rendido à mesa com o Senhor, onde está também um coração altivo. Então o fariseu, ele é essa pessoa que se considera aprovado por Deus, aceito por Deus, um homem legitimado diante de Deus. Ele se considera tão digno que ele convida Jesus para sua casa e convida para julgá-lo, né? Para dar o seu parecer sobre Jesus. É bem diferente, a gente encontra aqui nesse Lucas 7, logo no início, a narrativa do centurião romano que estava com seu servo enfermo, e ele pede aos anciãos da cidade para irem até Jesus, para que Jesus acudisse o seu servo. E os anciãos da cidade se chegam para Jesus, Lucas 7, verso 4, olha o que eles dizem para Jesus. Chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Eu imagino quantas vezes aquele centurião foi elogiado na sinagoga, ou em público, pela sua generosidade, né? Diante do povo ele era digno. Mas então, quando Jesus concorda em ir até a casa daquele centurião, ele enviou-lhe amigos para lhe dizer, ele não foi nem pessoalmente, ele enviou amigos, verso 6, a encontrar com Jesus, com a seguinte mensagem: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado.
Então, o cenário é esse: o centurião é indigno, a mulher é pecadora, Jesus é um enganador, um impostor da fé dos outros, e ele é o bonitão aprovado diante de Deus. Tudo isso está no coração altivo dele, mas ele não fala palavra alguma. Pensa consigo mesmo. Verso 40. No verso 40, Jesus, na sua onisciência, ele responde àquela atitude do fariseu. E ele responde com amor. Ele não dá bronca em Simão. Imagina você no lugar de Jesus, a pessoa pensando horrores de você, cobras e lagartos, né? E você, então, responder com amor àquela atitude. Foi o que Jesus fez. E quando Jesus, então, se vira para Simão, uma coisa, Simão, tenho a dizer-te. Simão, naquela hipocrisia toda, ele responde, dize-a, mestre. Simão não fazia ideia de que ele estava diante daquele que sabe de todas as coisas. A gente aprende com esse texto que a mesa onde Jesus está presente é uma mesa, é um lugar de revelação. Recentemente eu tive a oportunidade de participar do curso Homem Feito Homem, e quando me chegou lá a mensagem, né? Aí eu perguntei a Sanara, o que você acha de eu participar desse curso? Ela falou, conversa, pai, Jesus vai estar à mesa, né? É um ambiente onde Jesus vai estar à mesa e você vai perder isso, né? Essa oportunidade de revelação. E Jesus, ele faz isso. Aqui no verso 44, ele olha para a mulher e diz a Simão, vês essa mulher? Aqui a gente vê um homem que pensa que vê, mas não vê. Pensa que sabe, mas não sabe. Pensa que entende, mas não entende. Não é? Eu me lembro, logo que eu me converti, meu pensamento inicial é que eu precisava mais do poder de Deus, mais de santidade, mas eu não imaginava que eu precisava ser um marido melhor, né? E aí me botaram no Casados para Sempre, e eu cheguei lá achando que eu precisava de tudo, menos daquilo. E é maravilhoso, esse ambiente onde Jesus está à mesa. É um ambiente onde nós conhecemos a si mesmos, conhecemos o que Deus está fazendo ao nosso irmão e temos a oportunidade de recebermos a bênção que o nosso irmão está recebendo. Simão teve a sua oportunidade de ser abençoado naquele dia. O texto não dá detalhes, né? A história termina no verso 50, mas Simão teve uma oportunidade incrível de ser transformado na sua vida. E Jesus, quando se dirige a Simão, Jesus não quer esmagar Simão, ele não quer pagar a humilhação, porque Jesus foi humilhado em público ali. O modo como Simão recebeu Jesus foi humilhante. Simão não se portou como um anfitrião deve se portar. O que Simão não fez por pura educação, aquela mulher fez por um ato profundo de adoração. Ela desfez, já a gente vai ver, ela desfez a humilhação que Simão deu a Jesus naquele momento. Então, Jesus, quando se dirige a Simão, ele não se dirige para arrebentar com Simão, né? Tanto é que ele se vira para a mulher e fala a Simão. Ele se vira para uma e fala para o outro, né? Com todo amor, ele traz, então, esse episódio de dois homens que estavam insolventes. Uma dívida pequena, uma dívida grande, mas ambos não tinham como pagar. Ambos estavam em um beco sem saída. E aí ele pergunta a Simão, qual dos dois amará mais? O que foi pouco perdoado ou o que foi muito perdoado? E Simão responde, eu penso que o que foi mais, o que devia mais,
E Jesus enche a bola de Simão, julgaste bem. Né? Para um fariseu que ostentava sabedoria e perfeição, receber uma palavra julgaste bem era muita coisa. E eu quero dizer aos irmãos que nós julgamos muito bem quando a gente recebe pela unção do Espírito Santo essa capacidade de olhar o quanto somos pecadores, o quanto precisamos de Jesus. Você que nasceu num lar cristão, que foi criado nos princípios do Senhor, às vezes você pode se sentir pouco perdoado, né? Em relação a uma mulher pecadora, uma pessoa, um devasso aí que se converteu. E a gente precisa entender, irmãos, que a nossa noção de pecado é tipo um peixe que nasce dentro d'água, ele não sabe que está molhado, porque ele já nasceu encharcado. E a gente já nasceu no ambiente de pecado, a gente não tem noção de pecado. Tudo que a gente faz tem pecado envolvido. Eu não quero escandalizar os irmãos, mas eu estava lendo essa semana sobre o efeito danoso do plástico na vida do planeta. E a gente, quando vira aquele copinho da ceia de plástico, a gente já está pecando, porque aquele plástico está destruindo a vida do planeta. Nós temos essa capacidade intrínseca de pecar, né? A nossa natureza humana é completamente pecaminosa. E a gente cresce espiritualmente quando a gente entende que a nossa dívida era impagável, enorme. É por isso que a cruz é tão extravagante. O fato de Deus ter se encarnado é um fato extravagante. A cruz é extravagante. O amor que Jesus exige de cada um de nós é extravagante. Eu quero até citar aqui esse aspecto. Os irmãos precisam lembrar, eu peço que seja projetado aqui 2 versículos, Mateus 6,12. Vocês podem abrir também, mantendo Lucas 7, né? Nós vamos ficar o tempo todo em Lucas 7. Os irmãos vão observar em Mateus 6,12, a oração do Pai Nosso, ela fala assim: Senhor, perdoa-nos os nossos pecados. E na mesma Almeida Revista Atualizada, em Lucas 11,4, você vai ler assim. Não, em Lucas 11,4 está pecados. Em Mateus 6,12 está perdoa as nossas dívidas. Tá? No hebraico, na língua daquele tempo, essa palavra dívida era perfeitamente entendida também como pecado. Não tinha nenhuma dificuldade de usar as duas nesse sentido. Então, Jesus, na sua infinita sabedoria, ele fala de uma pessoa que tem dívida, mas ele está falando de uma pessoa que tem pecados. Eu quero ler aqui para os irmãos o que é que Jesus entende por amá-lo. O amor que Jesus considera digno dele. Olha só como que é as feições desse amor. Aqui em Lucas 7, a gente vê aquela mulher honrando Jesus de 3 maneiras. E o amor que Jesus requer de nós, além de ser extravagante, ele também se manifesta de 3 formas. Primeira forma, esse amor precisa ser o que tudo sofre. É um amor que esteja disposto ao sofrimento. Mateus 10:34 diz assim: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Essa espada é para nós. Tá? A espada para o cristão é o Evangelho. Nós seremos odiados, perseguidos, por causa dessa espada, a palavra de Deus. Pedro, vocês se lembram bem, ele teve medo de sofrer e negou a Jesus. Então, nosso primeiro desafio como amantes do Senhor Jesus, admiradores, né? Quem dera a gente admirar o Senhor no nível daquela mulher. Ela estava profundamente admirada de Jesus.
Mas Jesus requer isso. O seu amor tem que estar disposto ao sofrimento. Segundo aspecto, o amor que Jesus pede é o amor supremo. Mateus 10, 35 a 37, ele diz assim: porque vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. O amor supremo é esse, o amor natural, né? De pai, mãe, de filho. Inicialmente isso causa uma certa estranheza, porque quando você vai nos 2 últimos versículos do Velho Testamento, lá em Malaquias, capítulo 4, o verso 5 e 6, que encerra o Velho Testamento, lá diz o que o Messias vai fazer quando ele se manifestar. E lá diz que o Messias vai unir o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos, né? Nós conhecemos bem essa passagem. E também causa estranheza quando a gente vai para Efésios, capítulo 5 de Efésios, mais precisamente na altura do verso 25, Efésios 5 falando de como é o lar cristão. Efésios 5, 25 fala que num lar cristão, marido e esposa dão a vida um pelo outro. Né? Então é necessário a gente discernir essa exigência de Jesus. Não é uma exigência para você se colocar de costas para os seus amados e de frente para Jesus. Essa exigência é para que Jesus seja o interlocutor de todos os seus relacionamentos. Entre você e os seus amados vai estar a pessoa de Jesus, que vive em nós, que está unido no nível de carne e sangue conosco, né? Pela fé. Então é isso que quer dizer. Se no seu relacionamento familiar, interpessoal, Jesus não estiver entre você e a pessoa, você não ama a Jesus como Ele requer de nós. Né? Você, quando está irritado lá com a esposa, antes de despejar a sua irritação, a sua indignação, essa irritação vai ter que passar primeiro por Jesus, para depois chegar até a sua esposa. E isso em todos os relacionamentos. Relacionamento, como eu disse numa pregação anterior, é algo precioso e santo na vida do cristão. Né? E o nosso desafio é crescer em relacionamento com Deus e uns com os outros. Irmãos, eu estava falando agora há pouco que Simão desonrou Jesus de uma forma muito grande, muito intensa. Naquele tempo, era protocolar, era costume mesmo, o beijo, o ósculo. Né? Até hoje em Israel é praticado o ósculo. Uma pessoa muito amiga, muito honrada, você tem um beijo na face, um beijo ou 2 beijos. Simão não fez isso. Simão não ofereceu água para os pés de Jesus. A gente tem que lembrar que era uma época que não existia calçada, não existia asfalto, não existia automóvel, nem sequer sapato fechado com meia, porque pelo menos você está num sapato fechado, você pode tirar o sapato e as meias, você está com o pé mais ou menos livre de poeira. Né? A gente precisa lembrar que era um ambiente repleto de almofadas, de tapetes, e a pessoa não podia pisotear aquilo tudo com os pés cheios de poeira, ou de lama, se fosse época de chuva. Né? Veja como era importante oferecer água para os pés. E Simão não ofereceu o óleo perfumado para ungir a cabeça de Jesus. Aquela época era um sinal de honra para o seu hóspede. E eu fico muito tocado quando a gente vai lá no Salmo 23, e Davi, ao se referir ao Senhor, ele diz que o Senhor unge a sua cabeça com óleo. Né? Eu já estou emocionando, pastor, eu tenho que me segurar. Então, é interessante, Deus, quando chama a gente, Ele nos honra, né? Deposita o óleo sobre a sua cabeça. Né? Que maravilha.
Lá em Eclesiastes tem uma recomendação para o povo de Deus muito, muito bonita. Eclesiastes 9, verso 8 e 9, diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, falando de santificação, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida, essa vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tremendo, né? Uma pessoa honrada, abençoada, e que se contenta com o lar, o ambiente do lar, do convívio com a esposa, com os filhos. Essa semana eu estava vendo a Veja do mês de agosto, edição do dia 17 de agosto de 2022, logo na abertura tem lá uma matéria intitulada Mentes Atormentadas. Não é assim, né, irmãos? Quando a gente tem desse óleo e tem um lar cristão, graças a Deus. Então, irmãos, o objetivo dessa palavra hoje é nos alertar. Esse texto ele é um grande alerta para o povo de Deus, para que nós jamais nos sintamos legitimados ou superiores às pessoas pelo que a gente faz na nossa vida cristã. A nossa vida cristã ela tem que ser um lugar de quebrantamento, de arrependimento, o tempo todo, e jamais para nos legitimar como superiores às pessoas. E até o ponto de desprezar, né? Aqueles fariseus desprezou a mulher, desprezou Jesus, porque ele estava num trono de autossuficiência. Isso é devastador, irmãos, para quem quer ter um convívio com Jesus. Eu me lembro, logo que eu fui ungido pastor, eu não estava muito acostumado com essa ideia de ser pastor. E eu lembro que um dia eu entrei no supermercado, andando depressa, porque eu sempre fazia as coisas com pressa, né? Aí, daqui a pouco, eu pensei, não, eu tenho que andar devagar, porque o pastor anda devagar, né? Não é assim que... Aí eu fui me acostumando, e a gente, às vezes, a gente tem que se acostumar a ser servo de Cristo, né? Servo de Cristo. Ele não é um queridinho de Deus dentro de uma redoma, né? Ele é uma pessoa normal, que teme a Deus. Irmãos, o pastor Wesley, domingo passado, os irmãos devem se lembrar, ele pregou sobre o exemplo do rei Josias, o exemplo de temor a Deus, de busca de santificação, né? Os irmãos se lembram. E me chamou bastante a atenção quando ele leu 2 Reis 22:11, lá fala que o rei Josias, quando encontrou a lei do Senhor perdida lá na bagunça do templo, e o templo tinha virado um lugar de abandono completo, né? Quando ele leu a Escritura, diz que ele rasgou as suas vestes, né? Um ato de contrição profunda. Aí eu fiquei pensando, se fosse um crente legalista, ele ia dizer, está vendo? Eu estou fazendo certinho, o pessoal tem que ler isso aqui. Irmãos, a nossa capacidade de se arrepender, ela tem que ser ilimitada, porque a nossa natureza humana, o nosso coração é enganoso, a nossa natureza humana é terrível, terrível. Esse dia o irmão me agradeceu pela pregação, falou que foi tremenda. Aí eu falei, irmão, nós somos farinha do mesmo saco. Nós tudo estamos aprendendo, né? Esse tem que ser o nosso coração para que a gente desfrute do agrado do Senhor. Jesus se agradou tanto daquela mulher que na hora ele a abençoou. E ele a abençoou de uma forma que é muito emblemática para nós. Ele abençoou aquela mulher com 3 dádivas. Ela honrou Jesus com 3 atitudes, e Jesus dispensou a ela 3 dádivas, que é a maior dádiva que uma pessoa pode receber. A primeira dádiva é essa: perdoados são os teus pecados.
Muito poderoso quando a irmã Eunice falou que Jesus faz tudo incrivelmente perfeito. Como é o termo? Perfeitamente, plenamente perfeito, né? Plenamente bom. Às vezes a gente sabe que foi decretado sobre a nossa vida o perdão de todos os nossos pecados, mas a gente não acredita. A gente sabe, mas não crê. E às vezes caminha debaixo de culpa, de desânimo. Então, a primeira dádiva é você ter os seus pecados perdoados, mas você tem que partir para a segunda dádiva, quando Jesus fala, a tua fé te salvou. Jesus não fala assim do inverso, ele não fala, a tua fé te salvou, os teus pecados estão perdoados. Por que não? Porque toda dádiva que a gente recebe de Deus tem que iniciar pela fé. É pela fé que a gente se apossa da dádiva de Deus. Lá em Hebreus 11, verso 6, por aí, fala, aquele que se aproxima de Deus precisa acreditar que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles, né? Hebreus 11, 6, se eu não me engano. Então, aquela mulher creu, inicialmente ela creu, e porque ela creu, a tua fé te salvou. É muito triste assim quando alguém vem com a pergunta, será que eu sou salvo mesmo? Isso traz um fardo na vida da gente. Tudo que Jesus faz é perfeitamente bom. E Jesus não é mentiroso, né? Às vezes a gente vive como se Ele não fosse voltar. E Jesus falou que vai voltar, então Ele vai voltar mesmo. Verso 50, tua fé te salvou. E a terceira dádiva, no verso 50, vai-te em paz, né? Vai-te em paz. Romanos 5:1 diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor. A gente sabe que se formos perseverantes, porque a salvação a gente perde, né? Jesus, ele requer que sejamos fiéis, né? É tipo você tem um amigo, você está de boa com seu amigo, aí seu amigo começa a fazer umas coisas que não pode, você se afasta daquele relacionamento, né? Então, da mesma forma que precisamos saber que somos salvos, a gente, quando está andando fora dos caminhos do Senhor, a gente também sabe que estamos entristecendo o Espírito Santo, né? Quem é salvo sabe que é salvo e sabe que está andando errado, né? A gente sabe. O Espírito Santo fala com o nosso espírito. Irmãos, eu esqueci de falar bem no iniciozinho, a gente queria fazer um resumo no final de tudo, para ver quais aspectos foram relevantes desse texto para a nossa vida, né? Então, se você se lembra aí de algum aspecto que para você foi significativo, quando terminar aqui eu vou pedir que você fale, porque a minha cabeça não é mais a cabeça que eu tinha 20 anos, né? Eu não consigo processar tanta coisa. E acho que vai ser útil para toda a congregação se você falar, não, essa palavra me tocou nesse aspecto, tá bom? Então, irmãos, hoje, diante da ceia do Senhor, a mesa do Senhor, é uma mesa onde o Senhor está presente, é uma mesa que mudou a ideia que eu tenho de mim mesmo e a ideia do que eu posso ser em Jesus. O quanto fomos perdoados, o quanto fomos abençoados. Eu me lembro, quando meus filhos eram adolescentes, eu não tinha o preparo, sabe, irmãos, para conduzir a vida de um adolescente. E aí o pastor Daniel e Roseli, né, nos ajudaram tanto. A gente vê a trajetória de vida, né, da gente, o quanto a gente estava incapaz, despreparado para as diversas fases que a vida nos apresenta, e o quanto Jesus nos acrescentou não apenas salvação, mas direção, bênção, dádivas, conquistas, né?
Eu estava falando agora há pouco que o amor... sim, eu esqueci, né? Eu falei só do segunda forma de amor, né? A primeira forma, estar disposto ao sofrimento. A segunda forma de amor é um amor supremo, acima dos seus familiares. E a terceira forma de amor, você tem que amar Jesus acima de si mesmo, né? Eu esqueci da terceira, né? Amar a Jesus acima de si mesmo. E nessa segunda manifestação do amor de Cristo na nossa vida, quando Jesus é o intermediário entre nós e a pessoa, a gente precisa lembrar que ter um relacionamento pessoal com Jesus não vai diminuir o nosso ciclo de amizades. Pelo contrário, vai aumentar. Jesus falou, quando Pedro falou, Senhor, nós largamos tudo por Ti. Aí Jesus respondeu, olha, aquele larga as suas ocupações e família e tudo por amor a mim, ele receberá 100 vezes mais nessa vida e no futuro a vida eterna. Né? Um texto que todos conhecemos, né? Isso é marcante, sabe, irmãos? Em Jesus você vai ter vários pais, várias mães, vários irmãos, vários filhos, uma família enorme. Eu lembro, eu tive que ficar 9 meses na cidade de João Pessoa e tivemos a graça de estar num imóvel alugado de um irmão, um presbítero. E tivemos um relacionamento tão bacana com a família dele. Ele nos chamava, até para um casamento a gente foi. Os nossos filhos, né, em festa de aniversário, brincando com as crianças. E os outros 2 colegas que estavam com a gente, eles reclamavam que não conhecia ninguém na cidade, ficava só praia, shopping, né, aquela vidinha vazia, né? E nós rodeados de família. Isso é tremendo. Então, irmãos, aqui está a mesa do Senhor, a mesa onde tudo se clarifica, tudo se revela, tudo se transforma, desde que o nosso coração não seja um coração legitimado, né? Não seja um coração de fariseu. Eu dou dízimo, eu faço isso e tal, já estou tantos anos aqui. Você botar preço, você precificar o seu valor, né? O nosso valor diante de Deus é o que Ele nos ama, nosso coração. Né? Não é nada que a gente possa fazer, é impagável. Nada que você possa fazer. Então, aqui está a mesa do Senhor. E eu peço aos irmãos que abram João 2, para a gente meditar mais só um pouquinho sobre o significado dessa mesa. A mesa onde Jesus está presente. João 2 começa dizendo que Jesus pega a água das talhas que eram usadas para a purificação das pessoas que iam adentrar a festa de casamento. Ele transforma essa água em vinho, que é o seu sangue. Agora, para entrarmos na festa, somos lavados pelo sangue de Jesus. Em seguida, João fala de Jesus descendo a Jerusalém, subindo, né, a Jerusalém, para a celebração da Páscoa. E a gente precisa assinalar, sublinhar que no verso 13 de João 2, está escrito aí a Páscoa dos judeus. Né? Alguma versão diz diferente? Na revista atualizada diz que era a Páscoa dos judeus, ou seja, uma Páscoa que foi sequestrada pela religiosidade do templo. Calma, isso aí é depois. No verso 13, Jesus foi a Páscoa dos judeus, não é isso que está aí? Se a gente for olhar lá no Êxodo, quando foi estabelecida a Páscoa, no Êxodo 12, 14, fala que a Páscoa é do Senhor. É a Páscoa do Senhor. Mas a religiosidade judaica transformou a Páscoa num lugar de negócios, tanto é que Jesus chega no templo e encontra o templo desfigurado, frequentado por um pessoal diferente. Eram cambistas, comerciantes, provavelmente pessoas cadastradas pelo sumo sacerdote, pessoas que faziam daquilo um meio de vida. E Jesus, tomado pelo zelo do Senhor, ele expulsa todo mundo, porque ali é casa de oração, não é casa de comércio. Né? E aí aquele povo enfurecido, aqueles comerciantes enfurecidos, eles cobram de Jesus
um sinal da sua autoridade, da sua credencial para fazer aquilo que ele estava fazendo. E o sinal que Jesus dá é esse: destruam esse templo, destruam essa estrutura maculada, desvirtuada da sua finalidade. Destruam isso tudo, e ao terceiro dia eu reconstruirei. Lá no verso 21, vamos ler João 2, verso 21 e 22. Jesus estava se referindo ao seu próprio corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja, né? Veja o tanto de significado que está envolvido aí. João 2, 21. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Então, eu conclamo os irmãos a crerem nessa Escritura de que, por mais que a gente goste de estar na celebração, reunidos em igreja, por mais que a gente entenda que não somos bons o suficiente para sermos um cristão isolado, sem nos reunirmos, sem aprendermos juntos, por mais que a gente entenda isso, precisamos também entender que não é o fato de ter esse entendimento que nos qualifica de uma forma toda especial, né? E nos isenta de arrependimento e quebrantamento toda hora, não é todo dia não, irmãos, é toda hora. Tá? Toda hora a gente solta uma palavra que não podia soltar, a gente pensa uma coisa, né? É por isso que Paulo fala, orai sem cessar. Essa oração é no Espírito, né? Você fez, Senhor, tem misericórdia de mim, né? O tempo todo. Oração o tempo todo. Então vamos participar dessa mesa poderosa, que significa verdadeiramente o sangue que nos purifica e o corpo que reconhece que foi grandemente perdoado. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.